E eu quero convidar o Bispo Raimundo Aires, responsável pelo Ministério Nova Terra, que vai ministrar essa reunião. Eu vou pedir aos obreiros que me ajudem colocando aquele púlpito do lado de lá, por favor, e já vamos nos preparando. Todos podem se sentar. Amém. Mais uma vez, graça e paz a todo o povo de Deus, amém. Sentem-se, aqueles que ainda estiverem de pé. Tire um minuto de oração pela minha vida, para que nesta manhã Deus dê-lhe sua graça, sua sabedoria, sua unção, e que eu fale algo que seja guardado para a posteridade, seja guardado para o enlevo espiritual da sua vida, para o ministério. Que eu não pregue por pregar, que eu pregue para edificar, que eu pregue para motivar e que eu pregue para gerar unidade no corpo de Cristo, em especial nessa parte do corpo de Cristo chamada Igreja de Cristo. Estou recebendo suas orações agora. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, totalmente dependente da Tua misericórdia e graça. Receba as orações dos Teus filhos e filhas que estão sendo dirigidas a Ti em meu favor. Eu quero ser vaso de bênção, de edificação, de motivação, de instrução, de exortação, se preciso for, ao coração deste povo, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Ano passado eu preguei sobre um espírito excelente. Quem se lembra? Preguei uma mensagem sobre Daniel, o qual tinha um espírito excelente. Lembram-se que eu preguei dizendo que 123 homens estavam acima da média, 122 eram ótimos e um era excelente. Lembram? A princípio, você está aqui porque você já está acima da média. Vocês não entenderam? Você está acima da média. Quem está abaixo da média está lá fora fazendo a sua vontade. Quem subiu ao monte para ouvir o sermão da montanha saiu da média comum para a média de Deus. Só os discípulos subiram para ouvir o maior de todos os sermões. Jesus subiu ao monte, aproximaram-se os seus discípulos. E queridos, é interessante que para cada época Deus tem o homem do momento. Diga comigo, eu quero ser o homem, a mulher para este momento. E este momento é urgente. Amém? Deus tem um homem para cada momento. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. E você é o homem para o momento. Você é a mulher para o momento. Nas capacidades que tu tens, nos préstimos que tu tens, nas condições que tu tens, você é o homem do momento, a mulher do momento. Neemias capítulo 1. Lerei pouco, mas eu quero dar um estudo baseado neste maravilhoso líder. Estudei recentemente, exaustivamente, o livro de Neemias, e dele eu tenho tirado várias pregações para lideranças, e eu creio que alguns aqui já me ouviram pregar mensagens semelhantes a esta de hoje,
mas sempre tem um recheiozinho raimúndico de última hora. E falando em recheio raimúndico, eu quero fazer uma ressalva. Quando o bispo Flávio apresentou aquela maravilhosa cadeira e disse que eu era o único digno de sentar-me nela, eu quero fazer uma retificação, me permita, bispo Flávio. Não é que eu era o único digno de sentar-me nela, eu sou o que mais preciso de sentar nela, porque vocês outros têm almofadas próprias para os bancos duros, eu não tenho. Então aquela cadeira me foi sobremodo benéfica. Então eu não era o único digno, vocês todos são dignos, mas eu era o que mais precisava. Muito obrigado por tanta misericórdia. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Somente até aqui, que o Senhor nos abençoe mediante esta palavra. Amém, queridos? Hoje eu chamarei esta mensagem de realizando a obra com os métodos de Deus. Para despertar um pouco a canseira ou o sono, estamos aqui desde mais cedo. Digam comigo, por favor: realizando a obra com os métodos de Deus. Queridos, este homem, Neemias, é um dos maiores líderes da história. Falar em liderança e não falar em Neemias é uma injustiça. Este homem é admirável, e curioso é o fato de que ele não estava vendo pessoalmente o sofrimento do teu povo. Ele nem mesmo nascera na sua terra natal, ele havia nascido no exílio, ele estava bem. Vocês concordam comigo que Neemias estava bem? Ele era copeiro do rei, ele estava bem empregado, ele estava protegido, ele estava tranquilo, nada o incomodava. Mas ao ouvir do sofrimento do seu povo, povo que ele não conhecia, povo de quem ele tinha o sangue, mas de quem ele não tinha a presença, o seu coração comoveu-se, seu coração sofreu, ele começou a chorar. E ele então começou a buscar de Deus métodos para fazer alguma coisa. Quando o bispo Nandi falava dos sofrimentos da Nigéria,
eu não aguentei sem ficar com os olhos marejados. Coisa que me dói sobremaneira é ouvir falar do sofrimento que nossos irmãos vivem pelo mundo afora, e coisa que me dói ainda mais é ouvir falar do comodismo em que muitos de nós vivemos. Quem concorda comigo? Enquanto muitos sofrem, muitos estão acomodados. Enquanto muitos não têm oportunidade, nós desprezamos as oportunidades. Enquanto alguns são mortos por causa da sua fé, nós matamos a nossa própria fé. Enquanto muitos morrem por não negar Jesus, nós o vendemos por bem menos do que 30 moedas de prata. Neemias estava bem, ele não precisava pagar o preço que pagou, mas ele não foi indiferente ao sofrimento de Jerusalém. Ele sentiu que era o homem do momento, assim como Moisés foi o homem para o seu tempo, como Gideão, como Samuel e os profetas foram o homem do seu tempo. E a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. Diga: orar e jejuar. A chave que abre toda obra de sucesso. Aquele homem passou a orar e a jejuar, e é uma das orações mais belas de toda a Bíblia. A oração de Neemias foi muito coerente com a oração do Pai Nosso. Uma das mais belas orações que eu já vi nas Escrituras Sagradas foi a de Neemias, porque na oração dele teve adoração, confissão, argumento e petição. Leiam depois com atenção. Ele orou de forma que ele adorou o Deus grande dos céus, ele fez confissão, ele adorou, ele confessou, ele fez petição e ele argumentou com Deus. Queridos, e ele empreendeu então a grande obra, e ele encontrou dificuldades, oposições, de fora e de dentro. A oposição de fora era perseguição, a de dentro era o desânimo. E digo-lhes uma coisa: o mais difícil para um líder, para um obreiro, e eu estou falando para lideranças, o mais difícil não é a oposição de fora. Dos inimigos encontrados na obra, o mais difícil é a oposição de dentro, e ela se chama desânimo, porque o desânimo é a bazuca do diabo, e onde ele consegue usar esta arma, ele detona sonhos, ele acaba com projetos no seu nascedouro, ele faz morrer grandes sonhos do reino. E Neemias começa uma grande obra, e ele encontra um grande desafio, e o seu grande desafio era resistência dos de fora e desânimo dos de dentro. Mas, queridos, para os de fora, ele tinha uma resposta, e essa é a resposta que eu quero que você use, por favor. Quando ele ouvia os inimigos dizendo: Neemias, vem cá, desce aqui, que nós queremos uma conversa contigo, Neemias mandava dizer: estou fazendo uma grande obra. E sabe, queridos, sabiamente Neemias não desceu ao encontro de seus adversários. Neemias não fora o discernimento de Deus, poderia ter dito: eles querem reconciliação, quem sabe eles querem me doar 1000 sacos de cimento, quem sabe eles querem me doar 10 caminhões de areia para a construção dos muros. Meu querido, quanto chamamento enganoso nós temos para sermos coniventes com o que não é de Deus, especialmente em época de política. Desce aqui, ser conivente comigo, assume a minha causa que eu vou te dar 10 caminhões de areia. Neemias sabia que aquilo era uma armação, e a resposta dele foi: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra.
Eu estou ocupado com coisas maiores. Eu não tenho tempo para polêmicas. Quem pode dizer amém? E eu quero fazer um chamamento rápido aqui à liderança. Esse é o recado para os de fora. Eu estou fazendo uma grande obra. Se quiserem te envolver em alguma coisa mesquinha, obreiro, obreira, bispo, pastor, cristão, servo de Deus, serva de Deus, todos nós que aqui estamos, se quiserem nos fazer baixar de nível e nos envolver em algo mesquinho, dê esta sábia resposta: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para mesquinhez. Eu não tenho tempo para guardar rancor. Eu não tenho tempo para intrigas, porque eu estou fazendo uma grande obra. Quem pode dizer amém? Você sofreu uma ofensa? Não gaste tempo se vingando, porque você está fazendo uma grande obra. Te chamou para contar piadas imorais? Você não pode, porque você está fazendo uma grande obra. Te chamou para contar potocas? Você não pode, porque você está fazendo uma grande obra. Te tentaram a se defender no Facebook, a brigar no Facebook? Você não tem tempo para brigar no Facebook, porque você está envolvido numa grande obra. Glória a Deus. Hoje virou moda crente brigar no Facebook. Tristemente, eu conto para vocês que eu tenho visto no Facebook pessoas postando bobagens e os demais, em vez de matar a cobra batendo na cabeça, vai dando comida para a cobra. De repente, aquela jararaquinha vira uma anaconda. Aí ela não engole mais só o marinheiro, não, ela engole o barco inteiro. O Facebook é para falar de Deus, queridos. O Facebook é para falar de coisas boas, é para motivar um ao outro. Tem gente brigando no Facebook, tem gente discutindo política no Facebook, tem gente brigando teologia no Facebook, tem gente postando brigas teológicas no Facebook. Isso é coisa de menino, isso não é coisa de quem está fazendo grande obra, não. Usa o Facebook para ter comunhão, para estreitar laços, para firmar alianças. Quem pode dizer amém? Querem te envolver em cambalacho político? Diga: não posso, estou envolvido numa grande obra. Estão denegrindo a liderança? Não seja cúmplice, porque você está envolvido numa grande obra. Irmãos, sabe por que nós não ganhamos o mundo ainda? Sabe por que nós não ganhamos o mundo? Nós temos a melhor mensagem do mundo. Nós temos o Cristo de Deus. Nós temos a mensagem da salvação. Nós temos o Cordeiro de Deus, como bem pregou aqui o pastor Tino. E que mensagens nós temos ouvido nesse encontro? Claro que eu não estou incluindo a minha não, meus irmãos. Que mensagem? Esqueci de pôr a estola, mas é bom que eu não ponha, senão eu posso saltar alto demais, minha coluna não está tão boa assim. Deixa para a hora da consagração. Queridos, nós não ganhamos o mundo ainda, porque o reino de Deus é como um grande estádio, cheio de gente. Poucos homens ou mulheres, porque há jogos de mulheres também. Poucos homens ou mulheres suam a camisa, os demais gritam, dão palpite e criticam e ainda dizem: se fosse eu, faria melhor. É por isso.
Só porque o Ministério Nova Terra não está ainda onde deveria estar? Me perdoem pela franqueza, porque muitos de nós temos o pé atrás. Nós queremos o nome do ministério na parede da nossa igreja. Nós queremos ter a honra de ter um dos mais belos nomes, Igreja de Cristo. Olha só, é o ruim de dono de igreja, hein? É o ruim de líder, a Igreja de Cristo. Olha só de quem? Quem não quer um nome desse? Mas nós não estamos nos envolvendo adequadamente. Eu peço permissão para contar uma coisa que poderia parecer algo do ego, mas eu vou contar só para dizer o valor que dentro das minhas limitações eu dou à honra, à gratidão e aos homens que mais suam a camisa desse ministério, que é apóstolo Ulisses, bispo Flávio e outros que estão no dia a dia do ministério. Quando eu soube uma pausa, meus irmãos. Não é como se diz do café italiano, Pastor Tino. Obrigado. Nos saquinhos de café italiano quase sempre está escrito una pausa de piacere. Não é uma pausa de prazer, como diz o saquinho do café italiano. O senhor me trouxe um, né, Pastor Tino? Isso aqui, irmãos, é uma pausa de responsabilidade que quase me faz sumir no chão. Só para dizer o que é honra, valorizar. Quando eu soube que nossa equipe de louvor estaria ministrando aqui, foi o meio de última hora. E está tendo lá também a EBF, que acontece todo ano nessa época. Estamos completando 10 anos de EBF, ganhando crianças para Jesus. E eu então entendi que eu não poderia dar essa decepção aos meus pastores. E de última hora, eu vim de carona com outros irmãos, deixei meu carro abastecido para trazer 5 cantores que fizeram louvor nesta manhã. Eles vieram no meu carro, e olha, não é todo mundo que dirige meu carro não, viu? Eles vieram, saíram lá 4 da manhã, porque eles estão aprendendo comigo que honra é honra. Eu vim de carona com o pastor Evani, pastor Joel, pastor Ramon, deixei meu carro para que viesse, falei, não, nós vamos honrar o ministério, nós vamos honrar nossos líderes. Estou contando isso só para dizer o valor que eu dou. E quando eu dizia que nós nos parecemos um estádio, nós somos assim, nós queremos ver o que o jogo vai dar para ficar do lado de quem ganha. E quando a coisa está feia mesmo, a gente acaba torcendo para o circo pegar fogo logo, para que bancada cair, que a gente vai embora. Eu não quero ser daqueles que esperam o circo pegar fogo e nem daqueles que esperam o jogo acabar para eu ficar do lado de quem ganha. Meu genro gosta muito de futebol, pastor Marlon, que muitos aqui conhecem. Ele brinca muito comigo porque eu torço para o Paraguai. Pastor Júlio, cadê o senhor? Cadê o pastor Júlio? Pastor Júlio, meu genro diz assim, sogrinho, eu sei que o senhor torce para o Paraguai. Falei, não, eu sempre torço para na final da Copa do Mundo dar Brasil e Paraguai. Ainda não pude ver isto, né? Mas eu realmente não sou dado a futebol. E acreditem-me, eu tenho o dom de sofrer por quem está perdendo. Eu vou assistir futebol, eu não levo jeito, não tenho jeito para bola. Até bola de carne eu não me dou bem, porque só consigo comer uma. A môndega, só consigo comer uma.
Geralmente eu começo a ficar com dó de quem está precisando de subir. E quem sabe o Ministério Nova Terra, ele não está num grande jogo, ele precisa ganhar pontos, ele precisa ganhar. E nós estamos aqui para entrar em forma e jogar. E o nosso adversário não é humano, é principado e potestade. Nós não temos adversários entre nós. E eu quero abrir uma pausa aqui, um item para dizer a você, querido, a você, irmão, que gasta tempo falando do teu colega de ministério. Você está pecando. Você está gastando energia contra o inimigo errado. Este irmão de quem você fala não é teu inimigo. Teu inimigo é o inimigo comum de todos nós, é o diabo, o nosso adversário comum. Meus irmãos, enquanto entre nós existir pessoas que falam mal umas das outras, que vivem com o pé atrás, enquanto entre nós tiver igrejas que vivem nas cidades vizinhas e não participarem de um evento desse, nós estamos sim como um estádio onde poucos suam a camisa e a maioria assiste da arquibancada para ver o que vai acontecer. E eu quero fazer uma pergunta agora, uma pergunta dura. Todas as igrejas da região estão aqui? Porque eu vim, e não vim com muita força física, como vocês podem ver. Há muitos anos eu não descia 45 quilos, morram de invejas os gordinhos. Vocês já notaram que de vez em quando eu estou subindo a carça? É porque o botão do cinturão está no último, então tem que segurar de vez em quando, levantar. Eu não vim com muita força, eu vim de 300 quilômetros e eu quero perguntar, uma pergunta dura: as igrejas aqui da vizinhança estão aqui? As igrejas todas da cidade estão aqui? Não respondam para mim, respondam para as suas consciências. Mas não é de ver que o rapaz está ficando brabinho? E eu levo o jeito, eu tenho cara de brabo mesmo, né, meus irmãos? Vocês estão rindo de quê? Agora eu vou, já partindo para a finalização, falar uma coisa séria demais. Você cresceu, de repente chega em nós, bispos, e diz, ou você, bispo também, cuidado, bispos, cuidado com a unção que vocês vão receber. Você cresceu e chega em nós, liderança, e diz, eu cresci, a casa não me cabe mais, eu preciso bater asas. Escutem o que eu vou dizer. Se você cresceu e deseja independência, agora você não está fazendo uma grande obra, porque se o teu crescimento não cabe teus pais na fé, se o teu crescimento não cabe àqueles que investiram em você, então não houve crescimento, foi um encolhimento da tua tenda, uma estreiteza do teu coração. Aqui agora quem falou foi o poeta Raimundo. Se você cresceu a ponto de querer tamanha liberdade, tamanho espaço, que teus pais na fé não cabem mais na tua tenda, então você não cresceu, você encolheu na gratidão, você encolheu na nobreza, você encolheu na grandeza, você não é mais um dos grandes do exército desse ministério, você é um pequeno que se isolou, entrou no casulo da tua individualidade e do teu orgulho. Josué, quando assumiu a liderança do povo de Israel, ele não disse, agora sim, Israel tem sangue novo. Gente, a visão é nova,
tudo novo, estava tudo errado. Aquele velho gagá, Deus já levou até para o céu. Ele estava um velho gagá, já foi para o céu. Ainda bem que ele saiu do nosso caminho. Não é assim que muitos querem fazer com a gente, quando a gente começa a ficar meio velhinho? Vamos tirar esse velho gagá do caminho. Vamos implantar um sangue novo, uma visão nova. Igual na época da visão celular. Irmãos chegavam dos encontros dizendo: agora eu me converti. Estava 10 anos na igreja. Agora eu conheci a verdade. Eram excessos. E um dia, um obreiro meu chegou do encontro e disse: meus irmãos, finalmente eu conheci a verdadeira libertação. Eu agora conheci a verdade. Eu peguei a palavra nas finalizações do culto e disse: meus irmãos, a vocês que somente agora conheceram a verdade, eu quero dizer uma coisa: ou até hoje vocês nunca ouviram o que eu ensinei, ou até hoje eu só ensinei abobrinha. Palavra dura, nascendo de um Raimundinho. O que deu em mim que eu estou pregando bravo desse jeito? Minha mensagem não era essa, pastor Tino. Minha mensagem era doce. Ela virou uma mensagem dura. O que aconteceu comigo? Porque certamente o Espírito queria mudar alguma coisa, né? Porque minha mensagem é sempre doce. Vocês que oraram por mim. A culpa é de vocês. Vocês que falaram assim: eu uso aquele pobre homem, ele está tão descaidinho, ele está tão miudinho dentro da roupa, tem misericórdia dele. Pastor Aldo Marcelo, tu oração, isso é o cambio em minha mensagem. Eu queria predicar algo dulce, está saliendo algo muito bravo. Bom, onde é que eu estava mesmo? Aí vocês falam assim: na hora de terminar. Deixe-me ver as horas. E é verdade. Eu tenho uma apostila que tem os métodos que Neemias usou. Eu vou só ler, não vou entrar em detalhe. A primeira coisa, ele enxergou a necessidade de fazer a obra. Digam comigo: enxergar a necessidade da obra. Não se faz nada sem que se antes perceba que precisa fazer. E ao perceber que precisa fazer, tem que se tomar atitudes imediatas. Segunda coisa, ele foi orar e jejuar. Primeiro, enxergar a necessidade da obra. Depois ele foi jejuar e orar. Terceiro, e eu tenho um versículo para cada coisa aqui, mas não vai dar tempo. Ter o sentimento de que Deus dará bom êxito. Isso é uma pílula, é um comprimido de poder puro. Fazer qualquer coisa com o sentimento de que é Deus quem dará bom êxito. Não é minha inteligência, não é minha capacidade, não são meus predicados. É ter o sentimento de que Deus dará bom êxito. Quem pode dizer amém? Amém. Outra coisa que Neemias fez: cada pessoa fazendo a sua parte. O muro se completou em 52 dias, porque ele dividiu: fulano de tal e sua família vão edificar daqui até ali, fulano de tal e sua família vão edificar daqui até ali. Aqueles nomes não importam muito para nós, mas eles estão registrados no memorial no céu. Muitos nomes anônimos em nosso meio não importam tanto para nós, mas Deus não os esquece. Quem pode dizer glória a Deus? Quinto item, unidade familiar. Ele pôs o povo por famílias para trabalhar. No capítulo 4, Neemias já tinha feito outro milagre. Além de rechaçar as resistências de fora,
ele havia levantado o ânimo do povo. E lá no capítulo 4, verso 6, diz assim: e o muro se completou até tal lugar, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem pode dizer amém? Uma das tarefas do líder é ser um levantador de ânimo. Levantador de ânimo. Sétimo item: levar a obra a firmar-se na palavra. Movimentos, moveres, dons jamais substituirão a palavra. Moda, onda, tudo passa. Quem fica é a palavra. Quem pode dizer amém? E Esdras trouxe o livro e leu na praça, leu em cima de um caminhão. Não tinha caminhão naquela época. Leu lá num palanque, e todo o povo de pé dizia: amém, Senhor, fala que teu povo quer cumprir a tua palavra. Levar o povo a firmar-se na palavra. Não se vive de onda, não se vive de movimentos, não se vive de modas, não se vive de moveres. O único mover que permanece é a palavra, a disciplina, a oração, o jejum, a devocional, a fidelidade e a perseverança. Amém? Esse é o mover que permanece. Essas outras modas que aparecem por aí, jeito que vem, vai embora. Quebrantamento de espírito, confissão e afastamento de todo mal, capítulo 9. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas, está escrito lá. E é interessante, todo o povo se moveu para apoiar financeiramente a reforma de Jerusalém. E quando a gente fala aqui dos problemas do ministério, não se está querendo explorar ninguém. O Ministério Nova Terra, ele não tem espírito ganancioso. Nós só queremos suprir as reais necessidades do ministério. E o povo se moveu e começou a trazer aos sacerdotes os dízimos e as ofertas, e os sacerdotes tiravam o dízimo dos dízimos. E a fidelidade se estabeleceu e a bênção se completou. Dízimo dos dízimos, coisa que a gente tanto fala no ministério, que não precisava falar mais, já devia ser um hábito tão normal. E eu tenho autoridade para falar disso, porque a Igreja de Cristo de Goiás é estritamente fiel nos dízimos dos dízimos. Estritamente fiel nos dízimos dos dízimos. Eu tenho autoridade para falar que uma obra que quer se firmar precisa colaborar com seu ministério financeiramente. Os muçulmanos, quando querem construir uma mesquita, marcam um lugar no meio do deserto. Um chega com a pá, outro chega com uma lata, outro chega com uma picareta, e em algum tempo erguem uma coisa monumental, porque eles se unem em torno de um propósito. Levantar intercessores, oração uns pelos outros, oração pelo ministério, oração pela liderança. Quando os inimigos ficavam ameaçando, Neemias colocou intercessores. A Bíblia diz que os homens trabalhavam com a mão e com a outra seguravam suas espadas e lanças. Ou seja, trabalhar em atitude de oração. 10 itens. E termino dizendo: os homens procuram os melhores métodos, Deus procura os melhores homens e as melhores mulheres. O bispo José Carlos não está aqui, lançou um livro. Esses dias eu fiz uma apostila para a minha célula e tirei algumas coisas do livro dele. Eu quero terminar lendo algumas coisas que ele avalia muito sabiamente. Ele diz assim: quando você chegou, o prédio já estava construído, agradeça quem o levantou para você. Alguém está te dando a oportunidade de ser o novo líder? Agradeça pela oportunidade e confiança. Faça-se estas perguntas: quem me ungiu? Quem me autorizou? Quem em mim confiou? Quem me deu a oportunidade? Quem arriscou seu nome e reputação por mim?
Eu termino com estas palavras tiradas do livro do bispo José Carlos, que lamentavelmente aqui não está, mas eu o honro dizendo que foram lindas as suas palavras. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ficam aqui as minhas palavras, ditas do fundo do coração, com o desejo de que nós possamos nelas refletir, avaliar o quanto precisamos de fidelidade, de andar em unidade, em cumplicidade, harmonia, companheirismo, vivendo, levando as cargas uns dos outros, nos alegrando juntos e também chorando juntos. Curve a sua cabeça neste momento. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. Pai, no nome de Jesus, esta palavra, Senhor, é Tua. Pai, no nome de Jesus, que nós não nos esqueçamos de que estamos fazendo uma grande obra. Não é obra de homem, não é obra para que homens vejam. Não é obra, meu Deus, escrita na areia. Queremos fazer algo escrito na pedra, que perdure, que leve para o Teu reino homens e mulheres, que ganhe almas, que salte fronteiras, que nos faça trabalhar com os Teus métodos, da Tua maneira, na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado.